Paz do Senhor, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam extremamente bem, usufruindo da paz que excede todo entendimento que a gente só pode encontrar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você acha que Deus está em silêncio? E se eu te disser que talvez Ele esteja falando e você que não esteja percebendo? E se eu te disser mais do que isso? Não tem como você não perceber quando Deus fala, porque Ele sabe exatamente a forma que Ele consegue chamar a sua atenção. Ficou curioso? Te peço que me dê o benefício da dúvida. De antemão, eu peço para que você fique aqui comigo no canal. E você faz isso se inscrevendo. Aqui embaixo tem um botãozinho chamado inscreva-se, é só você clicar lá. E vai ter também um símbolozinho de sino, que você clica ali e ativa as notificações. Você tem que ficar atento, porque às vezes você clica no sininho e ele deixa as notificações ainda desativadas ou personalizadas, tá? Então você coloca lá ativada. Fica bem atento a isso, que você não vai perder nenhum conteúdo que eu postar aqui, daquilo que Deus tem colocado no meu coração para transbordar sobre a sua vida, beleza? Hoje vai ser bem de bate pronto, vai ser um vídeo bem curtinho e dessa vez eu prometo que vai ser curto mesmo, porque a mensagem é bem objetiva. Eu tava lendo Êxodo capítulo 3 a partir do versículo 1 e eu vou ler aqui com vocês rapidinho, só pra gente entrar nessa mensagem, tá? Êxodo capítulo 3 a partir do versículo 1. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto com muitas chamas, ele não se consumia. E Moisés declarou consigo mesmo: que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isto de perto. Versículo 4. Quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. E ele respondeu: aqui estou. Cara, isso aqui me chama muito a atenção, tá? Eu fico pensando em Moisés. Já estava há 40 anos morando no deserto. Já estava ali com seu sogro, cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, em Midian. E Moisés tinha um percurso que provavelmente ele fazia com muita frequência. Ele cuidava de um rebanho de ovelhas, ele era pastor de ovelhas. Então ele tinha que levar as ovelhas para pastar, para comer, para tomar água, etc. Então ele fazia um percurso de ida e depois fazia um percurso de volta, trazendo as ovelhas de volta para o curral. Que é isso que o pastor faz, ele guia as ovelhas para um lugar e depois traz de volta para o curral, né? Para o lugar de proteção. E é isso que Jesus vai fazer com a gente também. Era esse o percurso que Moisés fazia. E eu fico imaginando Moisés no deserto, que diferente do que a gente pensa, né? Tem muitos lugares aí que a gente atribui como sendo um deserto, mas na verdade não é. Aqui perto da minha casa tem um lugar que a gente chama de deserto, porque é só um lugar que não tem ninguém, não mora ninguém. Quer dizer, não morava, agora mora muita gente. Mas a gente chamava de deserto. Mas um deserto verdadeiro é um lugar de paisagem pitoresca, ou seja, é uma paisagem distinta, diferente. É um lugar de extremidades, ou seja, quando tá frio é muito frio, quando tá calor é muito calor, de dia é muito quente, à noite é muito frio. É um lugar de céu muito estrelado, de muitas paisagens, tempestades de areia. Então tem coisas absurdas acontecendo o tempo inteiro, redemoinhos de areia, né? Tem coisas fantásticas acontecendo o tempo inteiro. E acredito eu que durante esses 40 anos ali, morando no deserto, levando ovelha para pastar, trazendo ovelha de volta pro rebanho, pro curral, Moisés deve ter visto muitas coisas impressionantes, mas não tão impressionantes que lhe chamasse a atenção para parar o seu percurso. Até que em determinado dia Moisés está passando e ele olha para uma sarça, que é uma árvore, e essa sarça está pegando fogo, só que o fogo não consumia a sarça. E dentro de tanta paisagem pitoresca, de tanta experiência diferente que Moisés já tivera tido, talvez, naquele deserto, ele se encontra com um que realmente chama a sua atenção. E esse é o ponto dessa mensagem. Queridos, Deus sabe exatamente o que Ele tem que fazer para chamar a sua atenção. Em meio a tanta distração, em meio a tantas coisas fantásticas, em meio a tantas dificuldades, circunstâncias adversas, coisas que nos atraiam para longe de Deus, em meio a tanto barulho, a tanto ruído, Deus tem um jeito certo de te chamar para perto. Um jeito certo de te chamar para o silêncio. Um jeito certo de te revelar o que de fato Ele espera para você. E qual o caminho que Ele tem para trilhar na sua vida. Cara, Deus não se engana. Não fica nessa perspectiva de que, tipo assim, Deus pode estar falando e eu não tô entendendo. É por isso que eu comecei falando o vídeo desse jeito. Deus pode estar falando e eu não tô entendendo. Ele pode sim estar falando e você não tá entendendo. Mas não é porque Ele errou a forma de comunicar. É porque você talvez não queira entender aquilo que Ele tá dizendo. Você não queira aceitar aquilo que Ele já falou. Saca? Ele tá falando o tempo todo. A direção de Deus é sempre clara. As direções de engano, infelizmente, elas são mais palatáveis aos nossos ouvidos. A nossa carne gosta de se inclinar ao pecado. Então tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, a gente flerta em duvidar em relação à vontade de Deus de fato. Então a gente diz: Deus está em silêncio, Deus não está falando. Ou melhor, Deus está falando e eu que não estou entendendo, como se Deus não fosse claro. Não, Deus é claro. Talvez seja você que não esteja querendo entender aquilo que Ele está querendo dizer. Perceba com a história de Moisés que, no meio de tantas coisas que Moisés deve ter experienciado naquela época, primeiro porque Moisés morou 40 anos no Egito, e a gente vai ver que os magos do Egito conseguiam realizar sinais e maravilhas. Então Moisés já estava acostumado com feitiçaria, ele já estava acostumado com sinais miraculosos, né? Com ilusões de ótica. Depois Moisés vai morar no deserto, 40 anos, um lugar pitoresco, um lugar de vultos, um lugar onde as pessoas veem miragens, como os oásis.
E ele sabe exatamente como chamar a atenção de Moisés. No meio de toda aquela paisagem, de toda aquela imensidão de areia e de silêncio, ele coloca uma sarça pegando fogo que não se queima. Ele sabia exatamente o que Moisés faria quando olhasse para aquela sarça. A experiência interna que Moisés teria. Meu Deus, que impressionante. A sarça está pegando fogo, mas não se consome. Eu preciso ir lá ver. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus coloca algo na nossa frente que vai nos atrair. E esse algo que Ele coloca é claro. Você não precisa ficar correndo atrás de profecia. Você não precisa ficar correndo atrás da direção de Deus. Você não precisa ficar correndo atrás de uma palavra que vai mudar a sua vida. Como se existisse uma senha que abrisse em todos os cofres. Como se existisse uma chave que abrisse todas as portas. É óbvio que Deus usa pessoas para te dar direções através de palavras, através de profecias. Isso é real. Mas o que eu quero que você entenda é que quando Deus falar, você não vai ter dúvida, vai ser claro, vai ser objetivo, vai ser algo específico para você. Você já deve ter passado pela experiência de talvez você estar na sua igreja e no meio de uma ministração para tantas outras pessoas, algo fala diretamente ao seu coração. E talvez você até duvide, será que é para mim mesmo? Porque Deus está pregando para todo mundo. Mas sim, Deus sabe que você está ali, Ele sabe que você precisa ouvir exatamente aquilo naquele momento. Ele sabe como tem que falar com você. Ele sabe aquilo que vai te atrair, Ele sabe o que vai te trazer para perto. Talvez não seja uma sarça ardente pegando fogo. Talvez seja uma palavra que vai mudar tudo. Talvez seja uma experiência que vai mudar tudo. Talvez seja uma circunstância que vai mudar tudo. Talvez seja uma dificuldade. Talvez a forma que Deus está usando para te atrair seja uma dor pela qual você tem passado, uma perda pela qual você tem passado, uma dificuldade financeira pela qual você tem passado, uma depressão, alguma coisa que Deus tem usado para te atrair para perto. E não é porque Ele é mau, é porque, pelo contrário, Ele é bom. Ele sabe que perto dele é o melhor lugar que você tem para estar. E é por isso que Ele está tentando te atrair. Então perceba, olhe para o deserto para o qual você tem passado e procure qual é a sua sarça ardente. Quando ela aparecer para você, você vai dizer, cara, que incrível, eu preciso ir lá ver de perto. O que Deus está querendo é mostrar algo para você ao longe, para que você chegue perto dele. Amém? Então essa é a mensagem que eu tenho para você, é uma mensagem bem curta, é uma pílula, algo bem fast que eu li nesse texto aqui, eu achei bem interessante. Deus sabe como tem que falar com você. Você não precisa ficar correndo atrás da palavra. Quando ela quiser, ela vai te achar. Deus sabe exatamente o que você precisa ouvir. Deus é claro. Ele não vai deixar dúvidas quando Ele falar. Talvez a dúvida que nasce em você é como eu falei no início. É porque você não queria ouvir o que você ouviu. E aí você finge que não ouviu. E aí você está dizendo que Deus está em silêncio ou que Ele não está sendo claro. Mas Deus é sempre claro. Ele vai colocar uma sarça ardente queimando diante de você. E é óbvio que isso aqui é só figurativo. Preste atenção no seu deserto. Beleza? No mais é isso, um beijo grande no seu coração, que o Senhor te abençoe grandemente, você, sua casa, sua família, e tudo que você tocar prospere segundo a vontade dEle. Até mais, e não se esqueça, Jesus é o centro. Tchau, tchau.